Todos. Eu gostaria inicialmente de saudar o Leonardo, nosso presidente, o professor Fernando Lessa, pelo convite. É uma honra e uma responsabilidade grande estar aqui com vocês nessa noite, depois de 24 meses de pandemia, onde a gente, todo dia, no trabalho, nas relações sociais, é por meio de eventos remotos. E agora a gente está aqui nesse modelo híbrido, que é muito bom. Então, agradeço muito. No nome do presidente e do coordenador, eu saúdo meus colegas da mesa e todos vocês e os colegas que estão também acompanhando aí pela internet. E um especial abraço ao professor Hélio Dias, em nome de quem eu saúdo os colegas que estão participando remotamente. Bom, agradeço por ser o terceiro aqui a trazer algumas ideias, algumas provocações para vocês. Eu já fui beneficiado, em alguma medida, pelas intervenções dos meus colegas. Colocaram diagnósticos muito atualizados. Eu acho que eu seguro e ponho aqui. Posso colocar aqui? Me trouxeram, obrigado, trouxeram para a gente aí diagnósticos bastante atuais e realistas do grande desafio, né? Eu vou procurar usar palavras mais diplomáticas. Todos nós aqui, ainda mais nesse grupo tão seleto de eubiotas, vocês sabem muito bem das dificuldades imensas que nós temos historicamente no Brasil na questão da educação. Isso é uma questão secular. O professor Cristóvão Buarque coloca isso muito bem. O Brasil tem 5 séculos de história e ao longo de 5 séculos a educação nunca foi prioridade. Nós estamos no século XXI, na terceira década, e continuamos tendo situações que precisam de atenção urgente. Então, eu vou trazer aqui um pouco de provocações, de algumas informações sobre a importância da educação, que é o tema central que estamos tratando aqui, para uma interface de desenvolvimento de um país que a gente almeja, que a gente quer chegar por meio de ciência, tecnologia e inovação. Eu vou começar com uma provocação já quase no final. Esse é um modelo mais disruptivo de fazer conversas assim, onde a gente já mostra no primeiro slide, já mostra quase que a conclusão. A professora que me antecedeu, a Lúcia Helena, isso. Ela colocou um relatório Educação, Tesouro, Aprender, né? Que fala, o relatório Delors, que fala da Unesco. E como o assunto aqui que eu estou tentando transmitir para vocês é a questão da interface educação com ciência, tecnologia e inovação, eu trago um relatório bem recente da Unesco, que é o órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Artes e Cultura, sobre o estado da ciência no mundo. E tem um capítulo, é o capítulo 8 desse estudo, que é dedicado ao Brasil. Ele tem cerca de 74 páginas. Se vocês tiverem interesse, eu posso encaminhar para vocês, o link está ali na fala. O que é que o relatório diz na chamada de apresentação? Houve um evento formal lá em Paris, foi apresentado, diz o seguinte, olha, o relatório da Unesco pede aumentos substanciais no investimento em ciência em face de crescentes crises que a humanidade enfrenta. Muitos estudiosos da modernidade, ou da pós-modernidade, obrigado, falam que nós vivemos num mundo VUCA, é uma sigla inglesa, eu não sei se todos conhecem, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E é verdade, nós estamos vivendo há 4 semanas uma situação desesperadora de guerra no leste da Europa, que 24 horas antes de começar o problema, na sua forma mais perversa, o chefe de uma nação que está envolvido nisso negava peremptoriamente, junto com todo o seu quadro diplomático, nas Nações Unidas, que iria fazer qualquer tipo de ação naquela condição. Então, é necessário que a gente entenda que, nesse mundo cada vez mais complexo, mais incerto, a ciência, a tecnologia e a inovação jogam um papel fundamental. A professora Gilza falou também, numa máxima, né, aquela coisa, a gente vive hoje uma interface, um tripé de um sistema escolar do século XIX, meio que um boltiano, dentro de um sistema de professores e de educadores que está no século XX e com alunos no século XXI. E se a gente for parar para olhar, a gente vê que um ponto mais ou menos de interferência e de conexão com essas realidades, historicamente e temporalmente deslocadas, é a questão da ciência e da tecnologia,
que ela possibilita sociedades trilharem caminhos que serão benéficos ou não, a depender das opções de escolhas dos seus sistemas sociais e políticos e econômicos. Tá? Eu gostaria de dizer o seguinte, o que é mais ou menos conhecido, está ali no slide, ó, que o futuro soberano do Brasil, é o que nós estamos tratando aqui, exige, é mandatório isso, tá certo? Que tenhamos um sistema eficaz que funcione e que seja soberano e pujante de educação, ciência, tecnologia e inovação. Não há na história da humanidade, muito antes dos gregos, se você for passar 10 mil anos antes do aparecimento do cristianismo, quando as sociedades estavam ainda se arrumando ali, buscando ainda desenvolver as tecnologias de agricultura, por exemplo, que permitiram que as sociedades se fixassem em um território fixo, você vê que as sociedades que dominaram o conhecimento da ciência, que trata mais da questão do entendimento, da compreensão da natureza ou da tecnologia, que é uma forma autônoma de usar esse conhecimento para determinados fins, foram as sociedades que foram beneficiadas. Algumas desapareceram, outras chegaram a criar impérios e funcionam assim, né, nesse ciclo. Então a gente precisa realmente criar uma cultura desse aspecto mandatório, desse aspecto fundamental de todos nós na sociedade, não apenas os operadores, como eu sou um gestor, eu sou um analista em ciência e tecnologia, mas todos nós aqui, nós somos pais, somos maridos, somos irmãos, que a gente tenha absolutamente junto das nossas ações, nossos comprometimentos com a questão da educação. E isso como um elemento fundamental para criar esses resultados em ciência e tecnologia e inovação, mais recentemente. Eu trago aí na frente, eu vou poupá-los um pouco disso, eu acho que o grupo, inclusive aqui no auditório, talvez não consiga ver. Bem, isso é um panorama geral de investimento global, isso é um mapa mundi, uma projeção plana aqui de Mercator, mostrando o quanto em relação aos PIBs, né, os produtos internos brutos, os países investem em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil já chegou ali pelo ano de 2013, 2014, no seu recorde, no seu momento máximo, onde investiu em torno de 1,30% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Esse número hoje está em torno de 1%. A gente teve um retrocesso nesses últimos 8 ou 9 anos. Eu acho que as razões são conhecidas, não é? O número de pesquisadores, que é essa coisa do capital humano dentro de um sistema de ciência e tecnologia, também é outro indicador importante que quem trabalha com política de ciência e tecnologia está sempre tentando mensurar. O Brasil hoje tem um posicionamento por milhão de habitantes, o Brasil é um país de 214, mais ou menos, aproximadamente, milhões de habitantes, o Brasil tem uma proporção de 888 pesquisadores por milhão de habitantes. Esse é um número, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 5 vezes a 5 vezes e meia inferior à média da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um clube de países que respondem por mais de 85%, quase 90% do PIB, e o Brasil vem tentando ingressar. O Brasil é observador formal desde 2007 e vem tentando mais, nomeadamente nos últimos anos, a aceder oficialmente a uma posição no clube, né? Nessa associação, na organização. Que faz políticas importantes que vão ter efeito direto em todos os elementos de uma vida de uma sociedade, não apenas na ciência, na tecnologia e na educação, mas na economia, nas exportações, nos investimentos, no meio ambiente, em todos os aspectos da vida de uma sociedade. Esse slide mostra nessa curva ali na esquerda, aqui, aliás, tem que olhar para cá, né? É isso, né? O comportamento da formação. Não, desculpa. Esse aqui é o que eu falei antes, é o percentual, a curva de variação do investimento em função do PIB do país. Do lado direito, eu tenho ali naquele gráfico de barras as variações dos orçamentos do MCTI. O MCTI é o Ministério Setorial, foi criado em 1985, tem 37 anos, portanto, que é responsável pela formulação da política, pela elaboração de programas no nível federal, no nível central,
e também de alguma articulação no nível subnacional, no nível dos estados. Né? E a gente vê que tem sofrido, é um dente de serra a curva, tem sofrido grandes variações. Uma hora você tem um investimento maior, depois no ano seguinte ou nos anos posteriores ele desce. Isso é um péssimo sinal. Para uma sociedade que busca realmente um padrão de desenvolvimento por meio da ciência, tecnologia e educação, isso vale para a educação também, não pode acontecer esse tipo de oscilação. Isso é algo que precisamos, enquanto sociedade, discutir aqui nesses fóruns, questões da gente melhorar dar estabilidade, uma previsibilidade nesses investimentos para a área de educação, de ciência e tecnologia. Eu tenho aqui um quadro, deixa eu me ver aqui, acho que é no próximo, é esse aqui, de capital humano, não é? Onde mostra, por exemplo, um grande indicador importante para quem trabalha no sistema de ciência e tecnologia. Nós falamos aqui, o professor Hélio trouxe muito bem a questão da educação básica, a professora Gilza também. Quando a gente trabalha no nível de formulação e supervisão de política de ciência e tecnologia, um grande indicador que a gente busca, qualquer país que busca aperfeiçoar seu sistema de ciência e tecnologia e de inovação, ele busca capacitar a mestres e doutores. Esse é um instrumento de capital humano fundamental. Então, todos os países estão numa corrida cada vez mais intensa para buscar qualificar e formar dentro da sociedade seus cidadãos com titulações superiores de mestrado, doutorado e estágios de pós-doutorado, que é algo que se tornou bem comum também. Me permita um pequeno retrospecto aqui histórico. O sistema, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, assim como a CAPES, foram fundados em 1951. E eles são a primeira tentativa assim, estruturada, fora, por exemplo, da Universidade de São Paulo, que é a primeira universidade oficial no Brasil, regular, que começa a funcionar na década de 30, a criar esse sistema. E isso leva tempo. Nós estamos há mais de 70 anos criando essas condições para aumentar o plantel, o número de titulados com mestrado e doutorado em áreas estratégicas para o país. Tá? Então, nós fazemos isso no Ministério. A gente define prioridades, a gente consulta os especialistas, a comunidade, a maioria acadêmica. Com a questão da inovação, isso tem migrado muito para o lado empresarial, porque quem sabe lá na ponta, na empresa, no mercado, qual é a necessidade tecnológica, qual é a necessidade de criar um novo produto, um novo serviço por meio da inovação, é o empresário, e a gente está nessa ponte, né, melhorando esse formato de diálogo entre o acadêmico tradicional e o gestor e o empreendedor, o gestor da área econômica. Em 2017, isso foi um dado que eu trouxe aqui de um estudo feito pelo CGE. O CGE é uma organização social supervisionada pelo Ministério que trabalha com prospecção, estudos na área de ciência e tecnologia. Nós tivemos quase 62 mil mestres titulados em 2017. Esse número está mais ou menos estável, talvez tenha aumentado um pouquinho só, nos últimos 5 anos, que é o último dado oficial que temos aqui. E cerca de 22 mil doutores. É necessário, não apenas numericamente, como em áreas estratégicas, como falei, para o desenvolvimento do país. Por exemplo, o Brasil é uma potência ambiental. Será que a gente precisa de mestres, doutores, pesquisadores, pessoas que conhecem a área de bioeconomia, por exemplo, que é o grande futuro do Brasil, né? O Brasil teve os seus ciclos econômicos anteriores, do café, da borracha, do ouro, do pau-brasil, que deu origem ao nosso nome. O ciclo atual, senhores, senhoras, é o ciclo da bioeconomia. Nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque o Brasil é uma potência nessa área e precisa dominar os ciclos tecnológicos, os domínios tecnológicos que estão ditando todos os aspectos fundamentais de crescimento econômico ou de estagnação econômica, a partir de situações onde a tecnologia, nesse setor principalmente, e o Brasil é um player que tem que ser mais importante ainda. É uma vantagem competitiva, como chamava o David Ricardo, que o Brasil não pode deixar passar. Aqui, eu já estou indo já para o final, para a conclusão, acho que na fase do debate, na fase das perguntas, acho que a gente pode ser mais específico. Eu gostaria de trazer um estudo que foi publicado há pouco mais de um mês, no início do ano, do Instituto Unibanco. Como vocês sabem, né, vocês acompanham a questão de educação, a situação da educação no Brasil, principalmente no nível básico, chegou num nível tão preocupante.
um alerta tão grande que tem vários conglomerados da área financeira, da área empresarial, que têm buscado trazer contribuições para a área da política educacional, para a gestão educacional, para trazer soluções. Esse estudo é um estudo que acho que cai muito bem no foco da nossa conversa, no nosso painel, porque ele trata do jovem, trata do futuro e trata da educação. Né? Eles fizeram uma entrevista, uma enquete com 2.070 pessoas de 16 anos ou mais, tá certo? E fizeram isso em todo o país, em todas as classes sociais. É uma amostragem, obviamente, com 129 municípios. E chegaram à conclusão que, de novo, preocupa. Veja que isso não são os especialistas que estão falando isso, foi as pessoas comuns na rua. Tá? São cidadãos comuns das classes A, B, C, D e E, econômico. 5 de cada 10 pessoas que foram entrevistadas têm uma visão negativa, né, uma visão não muito otimista da questão da educação do Brasil, somente no nível básico. O que aumenta a responsabilidade de pessoas como nós aqui que estão discutindo as soluções, ou pelo menos as propostas de soluções para isso. Né? 47% dos entrevistados consideraram que a importância da educação diminuiu durante a pandemia. Foram 2 anos, ainda estamos, né, na pandemia, não saímos dela, e os impactos dentro de um sistema educacional que já era muito deficiente pioraram muito. A própria estatística oficial do INEP, o órgão oficial do Ministério da Educação que faz os indicadores de educação, no censo da educação básica, eu dei uma olhada rápida antes de vir para cá, constatou uma redução formal, oficial, no número de matrículas na educação básica, do ano de 2020, que já tinha sido impactado em relação ao ano anterior. O professor Hélio, eu acho que falou nisso. Falou em 900 mil matrículas a menos. O número oficial do INEP, professor Hélio, no Censo da Educação 2021, na verdade, publicado agora, o número é um pouco menor. Lá eles falam em 630 mil, aproximadamente. Então, precisamos ter total cuidado, total atuação nesse aspecto. Será que vamos sair da pandemia piores do que entramos, do ponto de vista da educação? Eu lanço aqui a pergunta, o desafio, né, querendo que todos tragam a sua contribuição para que a gente melhore isso aí. Né? Vou passar rapidamente, os desafios são conhecidos, quer dizer, o Brasil tem enormes problemas, enormes desafios, enormes potenciais também. O Brasil é um país interessante do ponto de vista dos seus problemas, das suas possíveis soluções. Nós, que somos cidadãos mais conscientes, com um nível de educação melhor, a gente busca trazer essa contribuição para espalhar, ou, de certa forma, conscientizar, ou educar, ou informar, pelo menos, a grande parte da população que não está ciente dos desafios na educação. Nós só vamos realmente dar o salto de qualidade, só vamos ser um país inclusivo, desenvolvido, sustentável, quando a gente, de fato, começar a trabalhar nesses aspectos de maneira mais profissional, mais responsável, mais organizada do ponto de vista político, social e institucional. Tá? Aí são algumas conclusões rápidas. Os cientistas brasileiros, o Brasil faz ciência de qualidade. Tá? Eu não estou falando só de coisa de desafio, estou falando também de coisas que são positivas. O professor Hélio, que convive diuturnamente com um nível classe A de ciência no Brasil, por meio do Instituto, que ele lidera também, sabe disso muito bem. O Brasil hoje responde por quase 3% das publicações científicas mundiais, tá? O que é um número invejável, é um número realmente muito importante para economias em transição, economias em desenvolvimento, tá? Porém, tem deficiências grandes na inovação. Qualquer indicador que usemos, tanto os nacionais como os internacionais, mostram que o país está muito aquém. Por exemplo, um dos mais usados é o Índice Global de Inovação, que é feito pela Organização das Nações Unidas para a Propriedade Intelectual, junto com uma escola de negócios que fica lá na Europa, o INSEAD, mostra, por exemplo, que a despeito de havermos melhorado 5 posições no ranking de 2020 para 2021, seguimos na 57ª posição em termos de ranking de inovação. E tem vários estudos, vários rankings que já funcionam, já estão aí consagrados há mais de 10, 15, alguns até 20 anos, que mostram isso com bastante precisão. Então, temos que acordar para esses desafios,
temos uma boa ciência. Na área, por exemplo, de doenças tropicais, quando começou a haver o problema da Zika, da microcefalia, né, foi uns 3, 4 anos antes do Covid, 2015, 2016, o Brasil despontou. Né? Se você vai procurar as métricas de publicações indexadas, revisadas por pares, segundo os sistemas internacionais medem, o Brasil liderou. O Brasil liderou, superior a potências científicas e econômicas, como Estados Unidos, como China, como Alemanha, nessa área específica de microcefalia, de Zika. Na própria questão do Covid, desenvolvimento de vacinas, o Brasil tem cientistas que devemos nos orgulhar. Por questões históricas, culturais e até da própria deficiência de conscientização e de educação, que acaba afetando negativamente a própria percepção de uma realidade, muitos desses cientistas ou do próprio trabalho que eles fazem não é adequadamente comunicado, não é adequadamente captado, né, e entronizado pela maioria da população. Porque para a gente dar esse salto de qualidade, a gente vai precisar que cada um de nós, de cada pessoa, na sua família, na sua instituição de trabalho, no seu bairro, no seu clube, onde for, comece a, de fato, tratar de ciência e tecnologia como uma prioridade. Tem vários estudos aí que mostram que ciência e tecnologia e inovação no Brasil aparecem em 6º, 7º lugar. As questões são muito mais graves. As pessoas falam de problema de violência, falam de problema de desemprego, falam de problema de infraestrutura, de transporte. E a ciência e tecnologia vai aparecer lá numa posição não muito favorável. Então, precisamos mudar isso, né? Uma questão que o governo federal, pessoalmente, tem, de certa forma, atentado, eu tenho visto progresso nisso, não dá para fazer política pública que tenta, obviamente, mudar uma situação. Por que é que você cria uma política pública? Para mudar alguma situação que está ali não favorável, sem fazer processos avaliativos dessas políticas. Isso tem começado gradualmente a mudar no país, mas ainda está muito aquém do que precisamos fazer, tá certo? Precisamos também trabalhar com a questão da qualidade da gestão escolar. Os colegas aí têm muito mais conhecimento sobre isso, podem explorar um pouco mais na fase dos debates das perguntas. E precisamos prover aumento, sair do 1,2% de investimento do PIB, até um pouco menos atualmente, e ir para o patamar da média da OCDE, que é em torno de 2,2%. Eu diria que com esses problemas todos geopolíticos que estão acontecendo depois do Covid, nos últimos 2, 3 anos, agravado recentemente, no último mês, a Alemanha, por exemplo, na área de defesa, saiu de um orçamento de 50 bilhões de euros para 120 bilhões de euros. Mais que dobrou. Isso é ciência e tecnologia, gente, entendeu? Para um fim específico, defesa. Né? Mas tudo que a gente precisa fazer nesse país e no mundo inteiro, nas sociedades humanas, tem que obrigatoriamente trabalhar de uma maneira muito contínua, com investimento, com objetividade e com capacidade transformativa. Então, acho que com isso aqui, eu usei mais ou menos o meu tempo aí de 15 minutos, e agradeço e vou ficando por aqui à disposição das conversas e das perguntas que certamente virão aí, onde seria mais fácil até a gente trazer especificamente algumas sugestões mais objetivas. Te devolvo ou já passo?